santificação. Essa geração precisa de mais disso que é chamado de santificação. Nós já vamos entrar nesse contexto de pureza e tal, e tal, e tal, e tal. É um clamor, é um pedido, mas quando eu olho para a santificação, eu consigo ver uma coisa. É como se o nosso Deus estivesse pedindo para nós o receber. Porque agora nós não vamos estar recebendo qualquer pessoa, o nosso Deus, sabe? Porque o nosso Deus, ele vai fazer uma chamativa no Levítico, ele vai dizer: seja santo, porque eu sou santo, é o Deus que te chamou. Quando ele vai revelar a sua lei, os mandamentos, a ordem que ele vai dar para o povo, antes de revelar a lei, os mandamentos, é uma: manda esse povo se santificar. Manda esse povo se preparar, porque eu quero falar com ele. Quando nós temos a ideia de mais santificação, ou qualquer coisa que envolva o contexto de santificação, uma coisa nós temos que pensar: se Deus quer que nós se santifique, é porque Ele está querendo falar com nós. Ele está querendo se aproximar. Jonathan, como isso? Vai dizer o pastor Tiago, abra a Bíblia. Josué, capítulo 13, verso 5, por gentileza. Josué, capítulo 13, verso 5. Ai, que bênção, gente. Facilita bastante isso aqui. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que está acontecendo? O Senhor está querendo falar com o povo. E o pedido do Senhor vai ser o quê? Primeiramente, manda que esse povo santifique. Se prepare. Abra aí sua Bíblia em Tessalonicenses. Vou dar trabalho. 1 Tessalonicenses 4, 3. Diz: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. O texto está dizendo: a vontade de Deus é qual? Se afaste. Santificação, logicamente, eu acho que vocês já passaram por isso. Santificação é o que? É separados. Quer dizer, a respeito a ideia daquele que é santo, ou seja, aquele que se torna parecido com aquele que é totalmente santo, ou seja, Deus. Isso, de maneira resumida, seria isso. Então, o que ele está dizendo em Tessalonicenses 4:3? Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para quem? Para mim, para nós, para a igreja, para o povo dele. Que o povo dele se abstenha ou se afaste da prostituição. Como assim a ideia de prostituição? A ideia de prostituição, nos textos bíblicos, tem uma coisa a dizer. Por isso que a Bíblia ela vai ser tão categórica referente à prostituição. É o relacionamento com outros deuses. Quando Deus está falando se afastar de tudo isso, Ele está indicando o quê? Não se relacione com outras coisas. A ideia de Apocalipse, que vai dizer que essa noiva foi dada de vestir um vestido de linho puro, fino, a uma roupa bela, que foi lhe dado de vestir algo que dá de entender pureza. É isso. A noiva de Cristo, ela vai estar totalmente santa, num contexto de estar vestido num contexto de santidade. É isso que o texto, de certa forma, tem a indicar. O que Coríntios está apresentando? Vamos entrar na história no contexto de Coríntios. Estou me contendo para não me mexer. Mas no contexto de Coríntios, o que vai dizer? Coríntios, a segunda carta, Paulo vai tratar algumas coisas. Coríntios é como se fosse uma igreja perfeita. É como se fosse a igreja que eu e o Léo muitas das vezes pensamos em nossa mente. Coríntios tinha muito isso de falar em línguas, Coríntios tinha profetas, Coríntios tinha isso, tinha aquilo, acontecia de tudo em Coríntios. Era uma igreja que muitos de nós queremos, uma igreja avivada em todos os cultos. Mas quando o apóstolo Paulo vai apresentar uma carta aos irmãos de Coríntios, ele vai apresentar algumas coisas que não estão reveladas, que o apóstolo Paulo vai apresentar, em vez de dizer parabéns, vocês estão de parabéns por tudo que está acontecendo, a igreja de vocês é muito avivada, Coríntios é muito avivada. Não, ele vai dizer se afaste da prostituição. Ele vai dizer isso. Ele vai virar para a igreja que pode ter grandes sinais, grandes prodígios e maravilha, ele vai dizer santifique mais. É meio estranho porque uma igreja que está nesse contexto não faz sentido receber uma carta dessa. Mas o grande contexto que estava por dentro, embora nós podemos dizer, mas Jonathan, se a igreja tem sinal, se a igreja tem poder, se a igreja tem maravilha, então significa que a igreja é perfeita, o Senhor está no meio da igreja. Mas os sinais, eles não representam grande coisa assim.
Nós temos que parar de se prender muito aos sinais, de se prender muito às coisas que os nossos olhos podem ver. É necessário, é notório que muitas das vezes precisamos que os sinais aconteçam, mas a Bíblia vai dizer em Marcos 16, do 15 ao 16, que os sinais seguirão aos que creem. Primeiro tem a ordem do ide, e esses sinais seguirão aqueles que creem, sabe? Não é essas coisas de prodígio, de maravilha, não, porque em Apocalipse 13 ele vai alertar, toma cuidado, porque vai surgir uma besta do mar, uma besta da terra, e uma dessas bestas vai fazer sinais de chegar a um determinado ponto de fogo do céu descer. Mas o pedido de Deus não foi que as pessoas se voltassem àquilo. Quando vai chegar em Mateus 24, ele vai repreender num determinado momento da leitura do Evangelho, dizendo, não se impressione com tudo isso, porque os discípulos estão questionando referente ao fim do tempo, e o que ele vai dizer vai ser o seguinte, e alguns vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro. Ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Agora fechou o cerco, porque se a nossa ideia de ser revestido do Espírito Santo, ou se ser cheio do Espírito Santo, ou estar preparado para o casamento, era que os sinais estivessem acompanhando a gente, e o Senhor vai dizer para nós não se prender nisso. Então o que o Senhor requer de nós? Aí é o clamor da geração que se repete. Sede santo, porque eu, Deus, sou santo. Glória a Deus. Isso é lindo. Isso é lindo. E sabe o que é mais maravilhoso? João 17,17. Sabe o que vai dizer? Santificai-vos. Seguir na santificação. Abre aí, que eu gosto disso. João 17,17. Não, fui mais rápido que o menino. Cuidado. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Espera aí. Santificai-vos na verdade. Temos que santificar na verdade. Mas a verdade é quem? Deus. A verdade é Jesus Cristo. É a única verdade. Santificai-vos na verdade. Então santificai-vos em Deus. E a tua palavra é a verdade. Agora João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1. Vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, quem é a palavra? Deus. Agora verso 14, por gentileza. Fica mais fácil até do que eu olhando no celular. Verso 14 vai dizer, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Então observa o que o texto está dizendo, o texto está rodando para nos mostrar uma coisa, santificar na verdade, pois a tua palavra é a verdade. O texto está indicando a uma coisa, santificai em Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque Ele é o verbo que se fez carne. Não há como você ter a ideia de santificação somente em contexto religioso de algumas coisas, alguns ritos, alguns detalhes, não. O contexto de santificação é apontar para Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que nos leva a esse caminho de santificação, é Jesus Cristo, não é nenhuma outra pessoa. Não adianta tentar nos santificar por nós mesmos, a santificação é só através da palavra. Essa noiva, quando chegar a esse casamento, essa noiva ela vai ser pura, vai ser santa, vai ser a coisa mais bela. E eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito de imaginar, não sei vocês, mas eu gosto muito de pensar na ideia da volta de Cristo. E em toda oportunidade eu gosto de falar disso. Porque o texto vai apontar a uma noiva que vai ser totalmente pura. Um tempo atrás eu tinha comentado com o pessoal lá no Jardim do Santo, nós tivemos um debate, um pequeno debate, que foi postado na sala dos jovens, o jovem postou lá na sala dizendo que o problema da noiva é viver como se fosse solteira. Estava eu e meu primo, que é bem pentecostal, na hora que ele olhou a frase, bem assembleiano mesmo, ele rodopiou, girou, deu uns glória a Deus, tentou fazer a marchinha, aí no meio da rodopiada ele estava assim, ó, sem brincadeira, ele estava assim, falando, não, tem alguma coisa errada no texto. Porque o problema da noiva é achar que é solteira, porque se ela está comprometida, pensando que ela está comprometida e agindo como se fosse solteira, ou seja, ela não está vivendo no padrão que deveria viver. Mas o grande problema não é esse, daquilo que foi postado. O grande problema era o seguinte,
é que a noiva de Cristo, a Bíblia vai dizer que em nenhum momento ela vai se corromper. Agora, a grande questão é o seguinte: será que nós somos a igreja e a noiva? Esse que é o mais pesado, e vocês já tiveram muito sobre isso. O pastor Tiago batia muito nessa tecla para nós em Jardim dos Francos, eu creio que batia nessa tecla também para vocês. Quem é a igreja? Porque a igreja de Cristo, nós já estudamos muito isso em Jardim dos Francos, por isso nosso lema na mocidade é o tamo junto. Tamo junto é uma forma de você dizer comunhão. É essa a ideia, mas a igreja ela já entende tudo isso automaticamente, Walter. A igreja ela já entende tudo isso automaticamente. A igreja de Cristo, irmãos, nós não precisamos tentar com as nossas forças tentar santificá-la. A igreja de Cristo nós não precisa brigar pelos corredores, tentando apaziguar briguinhas, tentando apaziguar fofocas, tentando apaziguar mentiras. Não precisa disso, porque a igreja de Cristo entende que ela caminha já em santidade. Ela já entendeu que ela está com uma data, que ela já tem um momento, que já tem um momento preparado, que ela ainda não sabe, mas ela sabe que o noivo vai buscar. Deixa eu contar um detalhe só para finalizar. Jardim dos Francos normalmente eu não finalizo, mas eu vou tentar finalizar aqui, tá, gente? Mas, vocês conhecem a parábola das 10 dracmas? Eu acho que todo mundo conhece. Sempre essas são as primeiras mensagens que você prega. Essa daí foi uma das primeiras mensagens que eu preguei fora, foi da dracma. Pega os textos do Evangelho, que é mais simples. É um texto interessante para você pensar, na ideia de santificação. O que é as dracmas? Dracmas são moedas. Dracma, ela compõe, são 10 que era colocada num colar, era 2 estilos de mulheres judias, e isso representava para a mulher judia, as dracmas, um casamento. Então, como era o contexto de casamento judeu naquela época? O esposo ou a família pegava e dava 10 dracmas para a mulher. Não tinha aliança de dedo, era 10 dracmas. Quando esse esposo voltava, ele tinha que encontrar as 10 dracmas lá, que ia mostrar que a mulher era cuidadosa, era prudente, isso e aquilo. Aí quando você olha o texto sem observar os detalhes, você não entende porque essa mulher tem 10 dracmas e ela vai correr, ela vai procurar diligentemente, essa é a palavra, dentro da sua casa, essa dracma que se perdeu, porque a dracma se representava uma aliança. Ou seja, a noiva que vive em compromisso do noivo que vai voltar, ela vai ter a preocupação com aquilo que representa a aliança dela para com o noivo. Sabe o que representa a nossa aliança para com o noivo? A palavra do Senhor. Eu posso parecer meio redundante ou bem adventista mesmo, mas não tem como não falar disso. Nós vamos falar de santificação, não tem como nós não falar da lei do Senhor, irmãos. Não tem como. Não tem como. Porque para procurar a dracma, a mulher faz o que primeiro? Acende a cadeia, prepara uma lamparina, uma lanterna, no contexto de hoje, uma LED, pega o celular com um flash, ela pega a luz. E a luz ela vai tentar levar para todos os cômodos. Sabe o que é a luz? A Bíblia vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. A luz é a palavra do Senhor. A santificação vai encontrar aquilo que nós perdemos, para entender que com a santificação nós vamos ter um encontro com aquele que quer fazer maravilha no meio de nós, é através da palavra. Através da palavra, todas as coisas são destruídas, todas as coisas são jogadas para a terra. Simples assim, através da palavra. Através da palavra, não precisa se brigar por muita coisa, que a própria palavra vai dizer que a palavra é viva e eficaz, a palavra é poderosa, não perdeu a sua autoridade, ela continua válida. A palavra ainda restaura, a palavra ainda produz vida. E sabe qual é essa palavra? É Jesus Cristo. Aí nós não. Isso eu já cometi muitas das vezes quando eu ia pregar e hoje eu já aprendi demais nisso. Eu pegava e me excluía dessa geração. E sabe o que eu fazia? Toma chicote. Às vezes os meninos brincavam lá, vai João Batista, vai bater. Não, gente, eu faço parte dessa geração. E é para essa geração que o Senhor vai dizer santificai-vos. Olhava para essa geração e fala, essa geração está perdida. Mas essa geração pode estar perdida por falta de modelos, de exemplo, de referência para que eles possam olhar. Mas eles têm a Cristo, mas sim, eles enxergam Cristo em nós. Sabe por que muitos dos jovens, muitas das pessoas, muitos dos irmãos se afastam da igreja? Por um simples motivo. Ele vem para a igreja e ele quer ver em nós
Os crentes, eles já têm uma ideia, os crentes são santinhos, os crentes não faz isso, os crentes não faz aquilo. O meu da igreja tem que ser algo tudo maravilhoso, tudo lindo. Mas quando dá um passo para frente, se assusta com algumas coisas e fala, não, que isso, esse negócio é assustador. Nós temos um confronto tão grande, irmãos, num contexto geral. Nós conseguimos ganhar a Samaria, os confins da terra, mas nós não conseguimos ganhar Jerusalém. Sabe por quê? A nossa Jerusalém é o nosso vizinho. E sabe de onde que nós temos que mostrar a nossa santificação? É para o nosso vizinho. Porque muitas das vezes, eu, Jonathan, não é vocês, não é aqui, é eu, Jonathan, no contexto do Jardim do Estranho. Muitas das vezes nós chamamos o irmão mais distante para vir perto da nossa casa fazer um culto, um evangelismo. Porque se nós reunirmos para fazer o culto, o evangelismo, é capaz de vizinho dizer, mas você não é aquele que... E esse lembrar é o que confronta, mas quando a noiva já entendeu o que o Cordeiro pede da ideia de santificação, já entendeu que ela está envolvida no processo de santificação, está seguindo nesse processo de santificação e cumprindo o texto que a Elisama falou, seguindo a santificação com a paz com todos os irmãos. Não tem essa de você dizer, eu estou sendo santo sem ter paz com os irmãos, não. É com paz com todos na santificação. Aí você entende o cumprimento da promessa que em Coríntios também está falando. Essa promessa. Sem ter paz com todos na santificação. Sem a qual essa santificação ninguém verá ao Senhor. É através da santificação que nós veremos ao Senhor. É através da santificação que nós se encontraremos com o Senhor. Jonathan, mas temos tantas coisas para resolver, temos tantos problemas para resolver, irmãos. Não é que chegou o tempo, já passou do tempo de nós parar de se preocupar com essas coisas. Deixa essas coisas de contexto que só aborrece e não edifica, para quem tem tempo, quem é cheio do Espírito Santo. Entendeu a ideia do Cordeiro, entendeu a ideia que Ele quer para nós, e Ele se dedica simplesmente para uma coisa, para ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo não é mais nada do que levar uma vida santa. Sabe o que é uma vida em santidade? É um estilo de vida. É um estilo de vida. Um estilo de vida, com todo respeito. E eu acho bonito isso, e se vocês forem em Jardim do Estranho, vocês vão ver no meu contexto de versos, mas um estilo de vida não é simplesmente eu colocar uma gravata, não é eu colocar uma gravata, um terno bonito, um sapato social, colocar aquele brilho todo, não é somente isso. O estilo de vida de santificação, uma vida de santidade, é quando os meus vizinhos, é quando os meus colegas de trabalho, é quando eu passar pelo local da onde eu estudo, por mais que eu não esteja vestido de uma roupa que vai me declarar que eu faço parte daquela comunidade, as pessoas vão olhar e vão dizer, você é crente. E parece que é isso que falta nesse meio, das pessoas nos parar no trânsito e dizer, você é crente. Parece que é isso que nos falta. Porque é um ambiente que muitas das vezes nós se transformamos. Eu falo isso por contexto próprio. Nós quando vamos trabalhar, nós trabalhamos de moto, os meninos trabalham de moto e eu vou na garupa, mas quando aqueles meninos sobem na moto, ou quando pega no volante, cara, são outras pessoas. Se transformam, mas quando desce, começa a cantar um louvorzinho. O céu está tão perto. Jesus Cristo está voltando. E Jardim dos Francos eu bato numa tecla, e na noiva eu não bato mais não, porque eu quero que essa noiva seja edificada, a noiva de Cristo seja edificada. Eu somente quero apresentar a palavra de Deus. Quando nós apresentarmos a palavra de Deus, nós mesmos vamos sentir vergonha dos nossos pecados. Nós mesmos vamos entender o que está escrito em Gálatas 5,19. Nós mesmos vamos se confrontar com tudo aquilo que é impureza, que é imundícia, e vamos querer retirar de nós. Nós mesmos vamos buscar o sangue do Cordeiro para nos lavar. Mas eu costumo dizer uma coisa: aonde nós estivermos, nós estamos representando a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela é santa em todo o tempo. Eu não sei qual era a proposta desta noite, no sentido de você vir aqui e receber alguma coisa, mas em Jardim do Estranho, quarta-feira para nós é estudo, bom, ainda continua estudo. E a ideia é que vocês saiam daqui refletindo. O que é mais importante para mim, a minha salvação ou a santificação? Porque é um pedido, é um clamor, é isso, dizendo mais santificação. Ou as bênçãos, a santificação, irmãos. Vai ser tão legal aquele grande dia. Aquele grande dia. Vai ser muito legal.
Walter, aquele grande dia no céu, imagina, isso é conjecturação minha, de um jovem pregador. Mas imagina lá no céu, nós reunidos, de repente eu passar pelos irmãos de Caruna, a paz do Senhor, irmãos. De repente nós, não sei Elisama já canta melhor do que eu, mas eu que tenho uma voz meio de marreco, o pessoal fala, por isso que eu abaixo meu microfone. Eu num coral de anjo cantando uma música, santo, 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 é São Jesus. Sabe, eu imagino todas as vezes que eu chorava aqui, todas as vezes que eu queria pular, que eu queria correr, Jesus Cristo chegando do meu lado e falando, chegou o seu momento. Eu estava esperando tanto para estar perto de você. É porque nós não pensamos no céu como se fosse uma realidade. Porque sabe o que ia acontecer, Elisama, se nós pensássemos no céu como se fosse uma realidade? Não precisa de banner, não precisa divulgar na sala, no grupo da WhatsApp, dizendo que tal dia tem culto. Não precisa ficar clamando a participação, convocando os irmãos para estar participando dos cultos. Eles querem ensaiar aqui na terra o que eles vão fazer no céu. Então todos os dias eles vão viver como se fosse o último, porque eles estão esperando o cordeiro. Estão esperando o noivo. Eles não vão ter tempo para perder com fuxica, eles não vão ter tempo para tentar atrapalhar algumas coisas que muitas das vezes estão correndo bem. Porque entenderam que o alvo é Cristo, que o alvo é o céu, e a noiva tem que ser edificada, e nós temos que ser alicerçados pela palavra, e Ele está próximo. Simples assim. Mais santificação. Saia para as suas casas. Uma consciência. Precisamos buscar mais santificação. Sabe por quê? Porque nós queremos ver ao Senhor. Queremos estar com Ele. E sem santificação, não verá essa não veremos ao